Livro George Miller, Autobiografia, um homem que alimentou milhares de órfãos por meio da oração. O Sr. Miller sustenta 300 crianças órfãs sem nenhum recurso, além de sua fé e oração. Quando ele precisa de alguma coisa, ele os reúne, oferece súplicas a Deus e pede que o necessário seja fornecido. Quando vi que grande obra ele havia feito por sua fé e comecei a comentar sobre isso, ele disse: é apenas uma pequena coisa que fiz. A fé poderia fazer muito mais do que isso. Se fosse a vontade de Deus que eu deveria alimentar o universo com oração e fé, eu poderia fazê-lo. Acredito que Deus me fez para estar aqui, para ser para o mundo uma prova de que Ele ouve e responde à oração. C. H. Spurgeon. Introdução. O que significa a oração da fé? Qual é o significado das passagens do Antigo e do Novo Testamento que se referem a isso? Essas promessas foram limitadas aos tempos bíblicos ou foram deixadas para nós como um legado até a volta de Jesus? Essas perguntas atraem muita atenção dos crentes. O cristão ponderado que lê qualquer uma das promessas maravilhosas nas Escrituras, muitas vezes faz uma pausa para se perguntar: o que essas palavras podem significar? Será que Deus fez essas promessas para mim? Eu realmente tenho permissão para entregar todas as minhas pequenas preocupações a um Deus de infinita sabedoria, acreditando que Ele se encarregará delas e as dirigirá de acordo com o seu amor sem limites e onisciência absoluta? A oração é realmente um poder transcendente que realiza o que nenhum outro poder pode, anulando todos os outros agentes e tomando os subservientes à sua própria maravilhosa eficácia? Se isso é verdade, então por que nem sempre eu me aproximo de Deus com plena confiança de que Ele fará o que disse? Um exemplo notável da eficácia da oração está registrado neste livro. Um jovem cristão alemão chamado George Miller atendeu a um chamado do Senhor para ajudar as crianças pobres de Bristol, na Inglaterra. Ele pregou o evangelho a um pequeno grupo de crentes, dos quais, por sugestão própria, não recebia salário. Seu único apoio eram as ofertas voluntárias de seus irmãos. Em resposta à oração, os fundos foram recebidos conforme necessário. Depois de alguns anos, Deus o chamou para estabelecer uma casa para cuidar e educar os órfãos. Ele foi atraído para esta obra não apenas por motivos de benevolência, mas pelo desejo de convencer os homens de que Deus responde às orações. O Sr. Miller começou este trabalho de tal maneira que a ajuda não poderia ser esperada de ninguém além de Deus. Ele não esperava, é claro, que Deus criaria ouro e prata e os colocaria em suas mãos. Ele sabia que Deus podia inclinar o coração dos homens para ajudá-lo e cria que, se a obra fosse dele, ele supriria todas as necessidades. Assim, com simplicidade infantil, ele olhou para Deus e tudo o que ele precisava foi fornecido pontualmente, como se ele fosse um milionário sacando regularmente em sua conta bancária. George Miller era um homem esbelto, com 1,80 m de altura em suas botas. Seus olhos castanhos escuros brilhavam com uma expressão benevolente enquanto ele falava. Ele se vestia de preto, exceto por uma gravata branca presa com um alfinete simples na frente. Seu cabelo preto era áspero e cuidadosamente penteado, seja no púlpito ou na rua. Toda sua aparência era um modelo perfeito de proximidade e ordem. Ele dominou 6 idiomas: latim, grego, hebraico, alemão, francês e inglês. Ele lia e entendia holandês e 2 ou 3 línguas orientais. Sua biblioteca consistia em uma Bíblia hebraica, 3 testamentos gregos, uma concordância e lexo gregos, com meia dúzia de versões diferentes da Bíblia e cópias das melhores traduções em vários idiomas. Estes constituíam toda a sua biblioteca. Quando ele pregava, ele lia um capítulo inteiro ou parte de um, e então começava a extrair ricos tesouros que faziam valer a pena cruzar o oceano para ouvir.
Seu método de pregação fez com que os membros de sua congregação se tornassem poderosos nas escrituras. Eles eram mais qualificados para guiar as almas a Cristo do que muitos jovens ministros que passaram 3 anos em um seminário teológico. A maioria dos homens consideraria um ministério tão extenso como o dele uma desculpa razoável para encurtar seu tempo de oração e estudo. Mas esse não era o caso com o Sr. Miller. Em seu quarto de oração, sozinho com Deus e a Bíblia, ele cingia os lombos de sua mente e lustrava sua armadura para as batalhas do dia. Com absoluta confiança e infantil simplicidade, ele acreditava em cada palavra que Deus havia falado. Ele voltava ansiosamente à palavra de Deus várias vezes ao dia, como se estivesse em uma constante comunicação com o céu, recebendo novas cartas de instruções e promessas preciosas de um Pai Celestial. Miller nunca estudou a Bíblia para os outros, ele estudou apenas por si mesmo, para descobrir o que seu pai exigia dele. Ele ficou tão impregnado com a verdade de Deus que, quando falava de Deus, seus ouvintes se lembravam das palavras de nosso Salvador em João 7,38, pois dele pareciam fluir rios de águas vivas. Suas orações foram oferecidas em linguagem simples, com um espírito humilde e fervoroso, por saber que seu pai era tão rico, benevolente e perdoador. Ele era livre para pedir e obter grandes bênçãos, mas a característica mais notável de sua oração foi que ele pediu tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificar a Cristo e engrandecer seu nome acima de todo nome parecia ser o tema onipresente que enchia seu coração e sua vida. A quantidade de trabalho que o Sr. Miller realizou é incrível para nós hoje. A variedade quase infinita seria mais do que a maioria dos outros homens poderia suportar. No entanto, ele estava sempre calmo, pacífico, em um estado de espírito de oração, lançando todos os seus cuidados sobre o Senhor. A maior esperança de George Miller era que seu único registro da fidelidade de Deus a ele encorajasse os crentes a desenvolver uma fé como a sua. A fé sem a qual é impossível agradar a Deus. A fé que opera por amor e purifica o coração. A fé que remove montanhas de obstáculos do nosso caminho. A fé que se apodera da força de Deus e é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que esta fé encha os corações e as vidas daqueles que lerem este livro. Amém.